Produto de matriz por matriz, ou seja, multiplicação entre duas matrizes. Em primeiro lugar, precisamos ficar atentos, porque nem sempre o produto entre duas matrizes ele ocorre. Ou seja, é necessário que seja aí satisfeita uma condição de multiplicabilidade. É necessário que seja feita ou seja satisfeita uma condição para que uma matriz seja multiplicável pela outra matriz, para que o produto ele ocorra. Assim como na adição e subtração de matrizes, também na relação de igualdade entre matrizes, soma de matrizes, subtração de matrizes e na relação de igualdade entre matrizes, é necessário que as matrizes tenham a mesma ordem para que cada elemento se corresponda com o seu na outra matriz. No produto de matriz por matriz, eu também tenho uma condição. A condição para que uma matriz seja multiplicável pela outra, ou para que o produto entre duas matrizes ocorra, a condição é que o número de colunas da primeira, o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Dá para dizer que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Li. Igual a li. O número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Então, essa é a condição para que a multiplicação ocorra. Nestes três exemplos, eu quero aqui observar se a multiplicação ocorre ou não. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. O número de colunas da primeira, olha aqui, ó, é 3. Lembra que o primeiro indicador é linha e o segundo é coluna. Então, o número de colunas da primeira é 3. E o número de linhas da segunda, olha aqui também, ó, linha e coluna. Então, colunas da primeira, 3, linhas da segunda, 3. Então, eu tenho igualdade entre coluna e linha. Portanto, esse produto, ele ocorre. Como regra prática, eu posso sempre pensar que para que a multiplicação entre matrizes ocorra, os internos aqui, ó, os números de dentro, quando eu posiciono as duas ordens, os de dentro devem estar iguais. E eles estão. Então, essa multiplicação ocorre. Então, eu vou colocar aqui a multiplicação, nesse caso, né? Ela ocorre ou ela se define. Então, eu consigo multiplicar uma matriz de ordem 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, por uma outra matriz, 3 linhas e 5 colunas. Rapidinho, como se fosse uma coisa assim, ó. Eu tenho uma matriz 2 por 3. Ó, 2 linhas e 3 colunas. Multiplicando por uma matriz 3 por 5. Eu tenho aqui 3 linhas e 5 colunas. Então, esse produto aqui vai acontecer. Uma matriz 2 por 3, multiplicando por uma matriz 3 por 5. Então, é isso, ou é a isso que se refere na prática essa condição de multiplicabilidade entre duas matrizes. Fazendo mais rápido aqui essa análise na letra B, observa que os dois de dentro, de novo, são iguais.
portanto, essa multiplicação também ocorre. Deixa eu indicar assim, a multiplicação ocorre. Então, ela se define, ela acontece. Muito bem. E nesse terceiro exemplo, observa que o número de colunas da primeira é 4, o número de linhas da segunda é 3, e aqui eu tenho diferentes, né? Então, o número de colunas e linhas não é o mesmo. Então, significa que, nesse caso, a multiplicação de uma matriz 3 por 4 por uma outra matriz 3 por 4 não ocorre. Então, a multiplicação não ocorre, não acontece ou não se define. Ok. E observa que isso até é curioso, porque a ordem das duas matrizes é a mesma. 3 por 4 multiplicando por uma matriz 3 por 4. Alguma coisa do tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma matriz 3 por 4, 3 linhas e 4 colunas. Multiplicando por outra matriz com a mesma disposição, com o mesmo formato. 3 por 4. E olha só, dá a impressão que eu tenho que multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Imagina, parece que essa multiplicação aconteceria, mas na realidade não acontece. Para que o produto entre duas matrizes de mesma ordem ocorra, somente se essas matrizes forem quadradas. Então, se eu tenho duas matrizes de mesma ordem, a multiplicação só ocorre se elas forem quadradas. Então, por exemplo, a matriz 3 por 4 ela não é quadrada. Então, eu não consigo multiplicar uma matriz 3 por 4 por outra matriz 3 por 4, assim como eu não consigo multiplicar uma matriz 2 por 3 por outra 2 por 3. Ou uma matriz 5 por 1 multiplicando por outra matriz 5 por 1. Eu não consigo, por quê? Porque eu tenho duas matrizes de mesma ordem. Para que o produto de duas matrizes de mesma ordem aconteça, só se elas forem quadradas. Por exemplo, uma matriz 4 por 4 multiplicando por outra matriz 4 por 4. Aí sim, elas têm a mesma ordem e essa multiplicação se define, porque aqui dentro, ó, os internos são iguais na regra prática. Ok, bom, essa regra prática, além de indicar se a multiplicação ocorre ou não, ela também indica qual é a ordem da matriz produto ou da matriz resposta. Então, observa que os números de dentro, eles indicam se a multiplicação ocorre ou não. E esses de fora aqui, ó, eles indicam qual é a ordem da matriz resposta. Então, a matriz produto aqui, vou colocar assim, ó, a matriz produto, ela tem uma ordem 2 por 5. Eu não sei quem são os elementos por enquanto, mas eu sei que eles estarão dispostos em 2 linhas e 5 colunas. Aqui da mesma forma, esses extremos aqui, os de fora, quando a multiplicação ocorre, indicam a ordem da resposta ou a ordem da matriz produto. Então, a matriz produto aqui, ela tem a ordem 3 por 4. Claro, e essa aqui não, né, porque a multiplicação não vai ocorrer. Tem um exercício de aplicação a respeito dessa condição de multiplicabilidade na próxima lâmina. Olha só, diz assim, sejam as matrizes A com a ordem M-1 e 2 e a matriz B de ordem P mais 1 e 3. A condição necessária para que exista A vezes B e B vezes A. Então, vou colocar assim, ó, eu tenho a matriz A, a ordem dela é M-1 e 2. Eu vou colocar naquela forma tradicional, vou colocar assim, ó, matriz A, ela tem ordem M-1 por 2.
Ela tem, então, M menos 1 linhas vezes e 2 colunas. A matriz B, ela tem ordem P mais 1. Ele está usando P maiúsculo. P mais 1 linhas por 3 colunas. Muito bem. Eu quero a condição necessária para que exista A vezes B e B vezes A. Então, na hipótese ou na existência de A vezes B, eu vou colocar as ordens, então, de A primeiro e depois de B. A matriz A, ela é M menos 1 por 2, vezes a matriz B, que tem ordem P mais 1 por 3. Como essa multiplicação aqui, ela, indicada pelo exercício, diz que existe, então os de dentro devem ser iguais. Então, significa que esse 2 tem que corresponder a P mais 1. Ou então, P mais 1 igual a 2. Ou ainda, P igual a 2 menos 1. Já descobri o valor do P. P é igual a 1. Então, eu tenho P igual a 1 somente na alternativa D. Já sei que a resposta é a letra D. Mas eu vou analisar também o outro produto, né? Ele quer que A vezes B exista e B vezes A também exista. Então, está faltando o valor do M. B vezes A. A matriz B tem ordem P mais 1 e 3. P mais 1 por 3. Vezes a matriz A, que tem ordem M menos 1 por 2. Se esse produto está acontecendo, significa que existe igualdade nos internos. O número de colunas é igual ao número de linhas. Então, 3 é igual a M menos 1, ou dá para dizer que M menos 1 é igual a 3. Na falsa passagem, esse menos 1 fica mais. E aí eu tenho que M, 3 mais 1 é 4. Então, P igual a 1, M igual a 4, realmente se refere à alternativa D. Então, aplicação de um exercício na condição necessária para que duas matrizes se multipliquem. Os internos devem ser iguais. E na próxima lâmina, efetivamente, vamos realizar o produto de uma matriz por outra matriz. Até aqui, nós só estamos analisando a condição para que esse produto ocorra. Então, vamos ver como é o processo multiplicatório. E nessa lâmina eu tenho dois exemplos. Bom, o produto de uma matriz por outra matriz, ela ocorre fazendo-se linha da primeira multiplicando, vou colocar nesse espaço aqui que é maior, é linha da primeira matriz multiplicando pela coluna ou pelos elementos da coluna da segunda matriz. Então, essa é a técnica. Antes de fazer a multiplicação nesses exemplos, eu vou só aplicar aqui a condição como exercício. Eu tenho aqui 3 linhas e 2 colunas. Então, essa matriz aqui ela é 3 por 2. Aí eu vou usar esse espaço aqui em cima. E a segunda matriz, ela é 2 linhas e 2 colunas. Ela é 2 por 2. E aí, eu observo que os de dentro aqui, realmente são iguais e essa multiplicação vai ocorrer. E a matriz produto, a resposta desse produto das matrizes, resulta pelo de fora. Resulta aqui, 3 por 2. Então, a resposta tem que ser uma 3 por 2. Então, vamos fazer agora o produto em si. Linha vezes coluna, como foi colocado. Linha da primeira vezes coluna da segunda.
Então eu pego a linha da primeira e multiplico pela coluna da segunda. Então eu tenho cada um com o seu, ó. Linha 1 e coluna 1. Linha 1 da primeira, coluna 1 da primeira. Então é o elemento A1, 1. Cada um com o seu, multiplico 1 vezes 1, que dá 1, e multiplico 2 vezes 2, que dá 4. Então, 1 mais 4. Aí eu já fiz a primeira linha pela primeira coluna. Está faltando agora a segunda coluna. Então, eu vou apagar aqui. Vou tirar essa marcação aqui dessa primeira coluna e vou fazer com a segunda coluna. Cada um com o seu de novo. Então agora é primeira linha, mas eu estou fazendo na segunda coluna. Cada um com o seu, 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. E aqui 2 vezes 1, 2. Então 3 mais 2. E aí, esta coluna também já foi feita. Então, vou apagar essa marcação aqui para eu não me perder. E essa linha também, né, que ela já fez com as duas colunas. Então, essa linha está, de certa maneira, eliminada. Vou passar para a segunda linha. 0 e 1. E aí eu vou fazer vou marcar aqui em cima, com a primeira coluna. Então, eu estou agora na segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes 1 dá 0. E 1 vezes o 2 dá 2. Agora eu vou fazer a segunda linha com a segunda coluna, com esta coluna aqui. Então, de novo, 0 vezes o 3, que dá 0. Agora é segunda linha, segunda coluna. E 1 vezes 1, 1. Ok. E aí, esta segunda linha, ela está pronta. Essa segunda coluna foi pronta. E esta linha também, porque ela já fez com as duas colunas. Então, já me livrei, né? Já elimino também essa linha aqui, já que ela fez com as duas colunas. E aí eu passo para a terceira e última linha. Esta linha, vou fazer primeiro por essa coluna e depois eu faço pela outra. Então, agora eu estou aqui na terceira linha, linha 3, e estou na primeira coluna, coluna 1. 3, 1. 2 vezes 1, 2. Mais aqui 3 vezes 2, 6. E aí eu vou para outra coluna. Essa coluna já foi eliminada. Então eu estou fazendo agora a terceira linha, que é a linha 3, né? Com a segunda coluna. É o meu A32. Cada um com o seu. 2 vezes 3. 6. E 3 vezes 1. 3. E agora é só montar o produto. 1 mais 4, 5. 3 mais 2, 5. 0 mais 2, 2. 0 mais 1, 1. 2 mais 6, 8. E 6 mais 3, 9. E aí observa que essa matriz ela ficou
com 3 linhas e 2 colunas. Ela ficou uma matriz 3 por 2, que é o que eu havia previsto aqui, ó, que ficaria uma matriz 3 por 2. Mesmo procedimento no outro exemplo, linha vezes coluna. Vou tentar fazer um pouco mais rápido agora. Olha só, linha vezes coluna. Agora eu não vou marcar, vamos fazer mentalmente. Então, vou fazer 2 vezes 0, que dá 0. E agora o menos 1 com 4. Eu estou fazendo linha vezes coluna. Menos 1 vezes 4, menos 4. Então, primeira linha, primeira coluna foi. Vou fazer com a segunda coluna. Então, 2 vezes o 3, ó, linha vezes coluna. 2 vezes 3, 6. E aqui, menos 1 vezes 1, ó, linha vezes coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1. Agora, linha vezes coluna. Cada um com o seu. 1 vezes 0. 1 vezes 0, 0. Agora, de novo, linha vezes coluna. 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 0 mais 8. Linha vezes coluna de novo. Então, é a vez do 1 com 3. 1 vezes 3, 3. E aqui, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Montando isso, eu tenho 0 menos 4, menos 4. 6 menos 1, 5. 0 mais 8, 8. 3 mais 2, 5. E aqui observa que a ordem dessa matriz produto, eu vou acrescentar, isso não é necessário, mas eu vou acrescentar, ela é uma matriz 2 por 2. E observa que se eu tivesse feito aquela análise inicial, eu tenho uma matriz 2 por 2, multiplicando por outra 2 por 2. Olha aqui, ó, isso aqui é uma matriz 2 por 2 e aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. Os de dentro são iguais, os de fora me sobram como ordem da resposta, uma matriz 2 por 2. Ok?